que há muitas coisas especulativas, fantasiosas, porque existem nesta terra milhões de milhões de milhões e milhares e milhares de anjos a nosso serviço, mas também existem os malignos. Por isso é que as pessoas especulam e fantasiam com esta questão. Lembra-se Apocalipse 12:4? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Diz que quando houve a rebelião no céu, Lúcifer, que foi chamado de dragão, arrastou 1/3 dos anjos, que se transformaram em quê? Demônios. Então a questão é, como eu defino o que é a meu favor, e como eu defino esses que são essas estrelas do céu. Na realidade, já desde o livro de Jó diz isso, foram anjos que acompanharam Lúcifer na rebelião e se transformaram em anjos decaídos, demônios. Então, por causa desta especulação e a fantasia que as pessoas ouvem e veem, não consideram esta verdade como fundamental para a vida espiritual. Segundo passo, é muito importante também lembrar que por causa da veneração dos anjos pela Igreja Católica Romana, a Igreja de Roma faz missas aos anjos e aos santos. Você sabe que culto somente a Jesus. Então, os romanos promovem uma adoração a anjos, uma veneração aos santos. Lembre-se do período barroco, como é que eram feitos os santos? Era uma figurinha, os anjos, era um bebezinho, bochechudinho, vermelhinho, com cabelinho anelado, gordinhos, bebês, frágeis, indefesos, desprotegidos. Eram assim os anjinhos de Deus. Tanto que quando se vê um bebê, qual é a primeira reação? Parece um anjinho. Amado, eles são ministros labaredas de fogo, poderosos, amado. Nós não podemos ficar com aquela imagem, porque essa adoração dos anjos foi uma reação da Igreja Romana à reforma protestante do século XVI, que começaram a adorar anjos e santos para tentar anular a reforma protestante. Então, desde o século IV, que a Igreja Romana adora anjos. É uma adoração. Você sabe que existem 2 catedrais dedicadas, por exemplo, ao anjo Miguel. Uma em Roma, outra em outra cidade na Itália. Tem missas dedicadas aos anjos. É isto que trouxe o recuo da igreja protestante na questão dos anjos. Então, em Colossenses 2,18 diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos. Deus proíbe o culto aos anjos. Você se recorda, só en passant, quando João recebeu aquele encontro, teve aquele encontro com o anjo, ele quis adorá-lo. O anjo disse: não faça isso, adora a Deus, eu sou conservo teu, eu sou igual a você. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos uma medida angelical. Nós também somos anjos, só que com corpo. A medida angelical também está em nós. Isso é maravilhoso, isso é fascinante, conhecer estas verdades de Deus, amado. Então, por causa dessa adoração da Igreja Católica, por causa do fascínio que as pessoas têm, por causa do ocultismo, houve muita especulação, sempre, não só da Igreja Romana, como dos cultos pagãos em relação aos anjos. Então, todas as religiões têm anjos. Os filósofos pagãos, como por exemplo Sócrates, se referia aos anjos como demônios bons. Então, o paganismo, o romanismo, sempre fizeram muita especulação com os anjos. O paganismo está repleto de adoração de diferentes espíritos que eles chamam de semideuses. É uma confusão generalizada. Eu volto a dizer, a igreja protestante, a igreja evangélica,
recuou, em vez de ensinar, deixou um vazio no coração do povo de Deus, em relação aos anjos. Agora, nós não podemos nunca mais descuidar este ensino.